Se o Tigrinho soltou a carta e você agora tem R$80 mil no saldo do Nubank, parabéns, cidadão, você está habilitado a comprar a mais moderna máquina do mundo automotivo, um Renault Kwid. Só tem um problema. Você vai pagar um Kwid para você e outro para o governo. Acontece que o Brasil é o país com mais impostos embutidos no preço. Aqui, a maior parte dos impostos que você paga está escondida no preço dos produtos. Isso significa que, quando você compra algo, você não vê claramente o quanto está indo para o governo. Essa é a chamada tributação indireta. É diferente da tributação direta, como o imposto de renda, onde você sabe exatamente quanto está pagando. Aqui, o imposto está diluído no preço final e o cidadão afegão nem percebe. Alguns produtos até dá para entender a alta tributação. Cachaça, vinho, refrigerante são produtos que têm o argumento de serem prejudiciais à saúde, e o imposto serve como uma forma de desincentivar o consumo. Tem também os artigos importados, como perfume, videogame e os próprios carros. Aqui, o imposto serve como uma forma de proteger a indústria nacional. O problema é que a gente não tem indústria nacional, e o meu argumento é: você já viu alguém andando de gurgel por aí? Ah, mas eu já vi muito na minha infância. Sim, seu Jurandir, você tem 89 anos. Nessa época a gente tinha indústria, mas a gente ainda vai falar disso nos próximos tópicos. E outra, alguém vai deixar de jogar o 108º jogo do Mario para jogar 99 vidas? Gente, que jogo é esse? Uma mistura de podcast com 99 jobs? Agora, tem outros produtos que eu sinceramente não entendo porque tem tanto imposto. Carne bovina, feijão e até o arroz daria para baixar a alíquota, porque são a base da alimentação diária do brasileiro. O sistema tributário brasileiro é considerado um dos mais complexos e injustos do mundo. A OCDE e o Banco Mundial já alertaram que o Brasil tem uma das maiores cargas sobre o consumo, o que penaliza principalmente os mais pobres, que gastam quase toda a renda em bens e serviços. Essa estrutura torna o sistema regressivo. Quem tem menos paga proporcionalmente mais imposto. E como esses tributos são embutidos no preço, o consumidor não consegue reclamar diretamente do governo. Ele só vê o preço alto na prateleira e culpa o comerciante. E aí a gente volta para aquela velha história do o imposto deveria ser na renda e não no consumo. Sim, e até tem algumas iniciativas para isso. Mas antes de falarmos disso, no Brasil você paga imposto sobre imposto. Sim, isso acontece aqui e chama tributação em cascata. Esse efeito acontece porque o nosso sistema não adota plenamente o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. O IVA é usado em mais de 170 países, e é basicamente um modelo que evita a cobrança de imposto sobre imposto. No IVA, cada etapa da produção e venda só paga imposto sobre o valor que adiciona ao produto. Mas no Brasil, a lógica é outra. Aqui temos uma colcha de retalhos de tributos: ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, e muitos deles incidem sobre a soma de outros tributos que já foram cobrados anteriormente. Na prática, é bem complicado de entender as alíquotas, mas vamos pegar um exemplo prático em que temos um imposto de 10%. Imagina que uma fábrica produz uma cadeira e vende por R$100. Nessa venda tem 10% de imposto, ou seja, R$10. O distribuidor que comprou por 100 agora vende por 150. Mas os 10% de imposto agora são sobre os 150, ou seja, R$15. Só que os 150 já inclui os R$10 de imposto da etapa anterior, ou seja, ele está pagando imposto em cima de outro imposto. Aí vem o lojista, ele vende a cadeira por R$250. E de novo, os 10% agora são R$25 de tributo. Mas já estão embutidos os impostos anteriores, R$10 da fábrica, 15 do distribuidor, agora mais 25. O total de imposto pago ao longo da cadeia é R$50. E você acha que isso não está embutido no preço final? Porém, nem tudo está perdido. A reforma tributária de 2023 veio para tentar corrigir esse problema com a criação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que seria basicamente o IVA brasileiro. A reforma prevê uma transição até 2033, mas até que isso se torne realidade e esteja 100% implementado, continuamos pagando imposto sobre imposto todos os dias. E ainda tem outro porém. Após implementado, estima-se que será o maior IVA do mundo, superando a Hungria e chegando a 28%. Mas tem um setor da nossa economia que não está nem ligando para esse tanto de imposto: os bancos. E o motivo é simples: os bancos brasileiros estão entre os mais lucrativos do mundo. Em 2022, os 5 maiores bancos do país lucraram juntos 107 bilhões líquidos. Esse lucro não vem só de empréstimos, mas também de tarifas, serviços bancários e principalmente do spread bancário, que no Brasil é um dos maiores do mundo. O spread é a diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que cobra nos empréstimos.
Enquanto lá fora o spread gira em torno de 4 a 6% ao ano, no Brasil ele chegou a 30% em média. Ou seja, o banco capta seu dinheiro pagando 13% ao ano e empresta a 43%. A diferença, os 30%, vai para o lucro. Mas não para por aí. O brasileiro também banca o lucro dos bancos com tarifa sobre tudo. Tarifa para sacar no caixa eletrônico, tarifa para manter a conta, tarifa para emitir segunda via e até tarifa para te avisar por SMS que estão te cobrando outra tarifa. Segundo o relatório anual do Itaú, só com tarifas e serviços, o banco arrecadou 49 bilhões em 2024. E por que os bancos lucram tanto aqui? Simples, porque podem. O sistema é concentrado, a regulação é falha e a maioria da população ainda depende dos grandes bancos. Mesmo com o avanço de fintechs e bancos digitais, o grosso do dinheiro ainda circula nos mesmos lugares de sempre. E o mais curioso é que o lucro dos bancos cresce mesmo quando a economia vai mal. Crédito mais caro, inadimplência subindo, renda caindo e os bancos reportando crescimento de 15, 20, 25% nos resultados. Isso sem falar do poder de criação da moeda que os bancos naturalmente têm. Mas isso é um longo assunto. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo só sobre isso. Número 4. Quem se inscreve no canal paga menos imposto. Tá esperando o quê? Já se inscreve aí. Número 4. Nossa moeda é ruim, mas já foi pior. No início dos anos 90, o país viveu um pesadelo econômico, com a inflação anual chegando a 2.477% em seu pico, em 1990. Na prática, com uma taxa dessas, sua vida seria assim. Você faz uma compra de R$500 no supermercado. No dia seguinte, você volta ao mercado para comprar exatamente os mesmos produtos. Porém, o caixa não marca R$500, e sim R$504,50. Seu dinheiro já perdeu o valor de um dia para o outro. Na semana seguinte, aquele mesmo carrinho de R$500 da semana passada, agora já custa R$532. No mês seguinte, para levar as mesmas compras para casa, você precisa de R$650. Seu carrinho já ficou R$150 mais caro. Agora, o ponto mais chocante, que mostra o poder destrutivo da hiperinflação. Depois de um ano, aquele seu carrinho de compras de R$500 está custando mais de R$12.800. Mas de quem foi a culpa? A causa foi uma confusão bem brasileira. Décadas de descontrole nos gastos do governo, que imprimia dinheiro sem parar para pagar as contas, e uma memória inflacionária. Salários e aluguéis eram reajustados pela inflação passada, criando um ciclo vicioso onde o aumento de hoje alimentava o de amanhã. A vida diária virou um caos. Assim que recebiam um salário, as pessoas corriam para os supermercados para estocar comida antes da próxima remarcação de preços. Poupar dinheiro era impossível, ele evaporava em questão de dias. O poder de compra desapareceu e a incerteza era a única regra. Em uma série de tentativas desesperadas, o governo lançou vários planos econômicos, que se tornaram folclóricos. Plano Cruzado, Plano Verão e o mais traumático de todos, o Plano Collor, que confiscou o dinheiro dos brasileiros. A estratégia era quase sempre a mesma: congelar preços e trocar de moeda. O alívio era temporário e a inflação voltava ainda mais forte, aprofundando a crise e a desconfiança. Porém, em 1994, o Plano Real surgiu para acabar com a hiperinflação, e o plano foi o único que deu certo. E logo no seu nascimento, o real foi uma das moedas mais valorizadas do mundo. A estratégia, arquitetada por uma equipe de economistas, incluía primeiro a criação da Unidade Real de Valor, o RV, que era uma moeda virtual para só então converter tudo para a nova moeda. O sucesso foi imediato e estrondoso, a inflação despencou e a confiança na economia ressurgiu. Nesse contexto de estabilidade recém-adquirida, o real foi atrelado ao dólar americano e uma paridade inicial de 1 para 1. Só que a forte entrada de capitais estrangeiros, atraídos pela alta taxa de juros e pelo otimismo com o futuro do Brasil, fez com que o real se valorizasse ainda mais. Por um breve período, era possível trocar $1 por menos de R$1, tornando a moeda brasileira uma das mais fortes e cobiçadas do planeta. Viajar para o exterior, importar produtos e até mesmo fazer compras online tornaram-se atividades incrivelmente mais acessíveis para os brasileiros. No entanto, a rigidez do câmbio fixo e a crescente diferença entre taxas de juros internas e externas começaram a gerar desequilíbrios, e um desses desequilíbrios contribuiu para o próximo tópico. A indústria brasileira morreu. Claro que isso é uma hipérbole, um exagero didático. Mas quando olhamos para a história, em 1985, a indústria respondia por cerca de 48% do PIB brasileiro, quase metade da economia. Hoje, essa mesma indústria fica em 24,7% do PIB, uma queda de quase 23 pontos percentuais em 40 anos. Quando comparamos com países em desenvolvimento, a China tem 38% do PIB composto pelo setor industrial, enquanto a Indonésia tem 42%. E por que é importante comparar com esses países e não países desenvolvidos? A questão aqui é que o Brasil, para chegar no nível de países referência em qualidade de vida, como Reino Unido, Suécia e até mesmo os Estados Unidos, precisa crescer economicamente ao nível maior que eles. E dado o exemplo internacional e até histórico, isso só será possível com uma participação alta da indústria na economia. Tanto China quanto Indonésia têm uma perspectiva de crescer 5% em 2025, enquanto o Brasil estima 3,4%.
E isso porque nossa indústria voltou a dar uma crescidinha nos últimos anos. Um dos motivos dessa queda no percentual de indústria no PIB foi a própria paridade de câmbio que o real teve com o dólar após sua criação. Com o real valorizado, as nossas exportações ficaram caras, enquanto que as importações ficaram baratas. Isso dificultou a vida das indústrias brasileiras, já que os concorrentes ficaram mais baratos. Parece um cobertor pequeno, se você cobre a cabeça, o pé fica gelado. Nessa disputa, preferimos ficar sem hiperinflação, mas também sem indústria. 7. Nós somos um dos maiores credores do governo dos Estados Unidos. O Brasil é um dos países que mais investe em títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Esses títulos são os Treasuries e funcionam como empréstimos que o governo americano recebe, pagando juros em troca. É como se fosse o nosso tesouro direto. Em setembro de 2024, nós tínhamos 229 bilhões de dólares em tesouro americano, ficando em 15º na lista dos países com maior estoque de títulos. Mas então quer dizer que a gente está bancando o muro do Trump? Não exatamente. Aplicar parte das reservas internacionais em títulos do Tesouro Americano é uma prática comum entre países que precisam manter estabilidade monetária e estar preparados para momentos de crise, como oscilações no câmbio ou fuga de capital estrangeiro. Esses títulos funcionam como uma espécie de fundo de emergência. Em situações críticas, o Banco Central pode vender parte desses ativos e usar os dólares para, por exemplo, conter a desvalorização do real ou cobrir déficits temporários na balança de pagamentos. Apesar de ser minoria, nesse valor também estão contabilizados os investimentos privados, de pessoas físicas e jurídicas. Sim, tem como a gente investir direto no Tesouro Americano, mesmo morando no Brasil. Me diz nos comentários se você acha que está valendo a pena. E falando em títulos públicos, sabia que o Brasil gasta mais com juros da dívida do que com educação? Sim, meu amigo, não é só você que paga juros altos do financiamento do seu Uno Milefare com escada no teto. O Brasil também sofre com sua própria Selic em 15%. Em 2023, o orçamento dos juros chegou a 615 bilhões de reais. E aqui eu tô falando apenas dos juros, não da amortização da dívida. É como se você pegasse R$1.000 do agiota e na hora de pagar ele te cobrasse 1.000 da dívida mais 615 só de juros. Quando a gente olha para a educação, nossos jovens em 2023 tiveram apenas 143 bilhões no orçamento para gastar com seus estudos. Olhando para a saúde, o número é de 170 bi. Agora, quando a gente olha para 2025, o número é ainda mais assustador. São 2,5 trilhões, com T de tamanduá-bandeira, orçados para dívida, contando juros e amortização. Valor 56% maior que os gastos com educação, saúde, previdência e Bolsa Família juntos. Aqui, a gente começa a entender por que a Selic alta é ruim para o país. O aumento de 1 ponto na Selic eleva os juros da dívida em cerca de 57 bilhões por ano. Ficou inconformado como eu? Então se inscreve no canal para você ver mais barbaridades da economia.